Olá, turma! Sejam todos bem-vindos, professor Alex, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Espero que vocês estejam aproveitando essas aulas, acompanhando, certo? Acompanhe, foco nos estudos. Primeira dica, turma, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer suas devidas anotações, né? Você está acompanhando as aulas e aquela informação você achou importante, você anota. E sempre que for possível, você vai fazer um print da tela. Faça um print da tela para você passar aquele gráfico, aquela tabela, né, ou aquela definição para o seu caderno e você continuar os seus estudos. Show de bola? Bom, estamos numa série de aulas relacionadas ao terceiro ano do ensino médio. Então, para você que está fazendo o terceirão, está no terceirão, está se preparando para os vestibulares, para o Enem. Então, a aula de hoje, isomeria. Então, faz parte do conjunto de aulas relacionadas à isomeria. Então, nós já vimos a definição, o que é isomeria, os tipos de isomeria, isomeria plana, isomeria óptica, isomeria espacial. Dentro da isomeria espacial, nós temos a isomeria geométrica, também conhecida como cis-trans, e a isomeria óptica. A aula de hoje, né, é uma conclusão da isomeria óptica. Então, nós vamos trabalhar na nossa aula, né, a condição para a ocorrência da isomeria óptica. Vamos trabalhar com moléculas que têm carbonos assimétricos diferentes e carbonos assimétricos iguais. E trabalhar algumas questões relacionadas à isomeria óptica. Show? Então, isomeria óptica, a condição de ocorrência, ou seja, o que a molécula precisa ter para poder aquela molécula apresentar a isomeria óptica. Olha só, espacialmente, né, de forma tridimensional, e eu tentei representar, olha só aqui na tela, né, essa figura seria uma visão tridimensional, né, espacial. Então, espacialmente, a estrutura poderá ser representada por um tetraedro, né, no qual o carbono assimétrico ele vai estar situado no centro. Então, o tetraedro, em cada uma dos vértices desse tetraedro, nós vamos ter os ligantes e no centro o carbono assimétrico. A presença de um carbono quiral, carbono assimétrico, né, em uma molécula garante a existência de duas estruturas não sobreponíveis, ou seja, moléculas, estruturas assimétricas, que correspondem a duas substâncias chamadas isômeros ópticos. Então, os isômeros ópticos são aquelas substâncias que não são sobreponíveis, ou seja, não se encaixam de forma perfeita. Esses isômeros, eles têm a capacidade de desviar o plano da luz polarizada, né, em um mesmo ângulo, só que em sentidos contrários, sentidos opostos, e vão ser chamados de opticamente ativos, porque conseguem desviar a luz polarizada, ou para a direita ou para a esquerda. Então, a condição de ocorrência é a presença de um carbono quiral, ou carbono assimétrico, que vai gerar uma assimetria na molécula, na estrutura. Certo? Então, vamos lá. Eu falei para vocês, né, na definição, que as substâncias que vão desviar a luz são denominadas opticamente ativas. Então, eu posso dizer isômeros ópticos ativos, IOA. Bom, haverá um desvio da luz polarizada, turma. Esse desvio ele pode ser ou para a direita ou para a esquerda, destrógeno, levógeno, D ou L, tá ok? Bom, dois isômeros opticamente ativos, D e L, D para destrógeno, que desvia para a direita, levógeno, que desvia para a esquerda, que apresentam o mesmo ângulo de desvio, são denominados antípodas ópticos ou
enantiomorfos ou ainda enantiômeros. Então, são palavras sinônimas. E a sua mistura em quantidades equimolares, então, equimolares quer dizer quantidades iguais, resulta em uma mistura opticamente inativa, que vamos chamar de mistura racêmica, que vai ser também conhecida como isômero racêmico, ou então, pela abreviação DL, ou apenas R. Então, a mistura racêmica, DL, R, é a mistura em quantidades iguais, partes iguais do destrógeno e do levógeno, certo? Essa mistura não desvia a luz polarizada, né? É um IOI, é um isômero óptico inativo, ok? E esse desvio, né, essa não capacidade de desviar a luz é porque, vindo o feixe de luz polarizada, encontra uma substância, por exemplo, destrógena, vai ter um desvio para a direita. Logo em seguida, como temos partes iguais, ela pode encontrar uma substância levógena, que vai desviar para a esquerda. E assim, sucessivamente. Ao final, nós vamos perceber que a luz polarizada vai passar sem sofrer desvio. Então, por isso, é um isômero óptico inativo. Tá? Assim, tomando como exemplo o ácido lático, né, que é o ácido, uma substância presente no leite, quando o leite entra no processo de decomposição, né, nós vamos ter o seguinte resultado. Lembrando que a estrutura do ácido lático é essa que aparece aqui na tela para vocês. E nós temos a presença de um carbono quiral. Turma, como foi dito na aula anterior, o carbono quiral ele é representado por um asterisco, certo? Toda vez que você, no seu livro ou na questão, observar uma estrutura com um carbono com asterisco, quer dizer que o autor está falando que aquele carbono é um carbono quiral, um carbono assimétrico. E sendo assim, aquela substância vai apresentar atividade óptica. Então, com um carbono quiral, nós vamos ter a presença de um destrógeno e de um levógeno, dois isômeros ópticos ativos, certo? E vamos ter também a presença de uma mistura racêmica, né? Se misturarmos em partes iguais o destrógeno e o levógeno do ácido lático, nós vamos chegar à mistura racêmica. E a mistura racêmica é um isômero óptico inativo. Então, eu vou ter um IOI. Então, turma, com um carbono quiral, apenas um carbono quiral, são possíveis dois isômeros ópticos ativos e um isômero óptico inativo. Se for perguntado quantos isômeros ópticos são possíveis 3, 2 ativos e 1 inativo. Bom, agora se nós tivermos mais de um carbono quiral diferente na estrutura. Então, nós temos como maneira prática uma formulazinha para o isômero óptico ativo e uma fórmula bem simples para o isômero óptico inativo, certo? Para o ativo, para o IOA, que vai nos dar a quantidade de estrógeno e levógeno, a fórmula é essa, 2 elevado a N, certo? Onde N é a quantidade de carbonos quirais, certo? Se tivermos um carbono quiral, como foi no exemplo anterior, 2 elevado a 1, 2. São dois isômeros ópticos ativos, um destrógeno e um levógeno. Ok? Agora, e os inativos? O inativo é essa expressão, 2 elevado a N, dividido por 2. Ou seja, turma, é a metade. Então, a quantidade de inativos vai ser a metade, sempre a metade, da quantidade dos isômeros ópticos ativos, certo? Se nós temos 2 ativos para um carbono quiral, qual é a metade de 2? 1. Um isômero óptico inativo, ou seja, uma mistura racêmica. Foi o nosso resultado anterior.
Eu estou trazendo para vocês um exemplo de uma estrutura que apresenta dois carbonos quirais diferentes. Lembrando que o carbono quiral, ou carbono assimétrico, é aquele carbono que apresenta ligantes, os 4 ligantes diferentes, certo? Então, nessa estrutura que aparece aqui na tela para vocês, nós temos dois carbonos quirais diferentes, ó, N igual a 2. Então, se fosse perguntado quantos isômeros ópticos ativos são possíveis, você vai usar a expressão 2 elevado a N, onde N é a quantidade de carbonos quirais. Nesse caso, é 2. Então, 2 elevado a 2. 2 elevado a 2, ou 2 elevado ao quadrado, né, que é o mesmo que 2 vezes 2, resultado 4. Então, são possíveis 4 isômeros ópticos ativos. Aí eu vou ter 2 distrógenos, que eu chamei aqui ó, de D1 e D2, e de 2 levógeros, né, certo? L1 com o L2. Sendo que o D1 e o L1, ou seja, o distrógeno e o levógeno, que apresentar o mesmo ângulo de ligação, eles vão ser chamados de antípodas ópticos. E aquele outro conjunto de destrógeno e levógeno, que apresenta um segundo ângulo de ligação, vai formar um segundo grupo, que vai ser um outro grupo de antípodas ópticos. Qualquer outro par, qualquer outra combinação, que não seja D1 e L1, D2 e L2, vão gerar isômeros ópticos ativos, só que vão ser chamados de diastereoisômeros. Por quê? Porque eles vão apresentar ângulos de desvio diferentes. Falamos para os ativos e para os inativos, né? A quantidade de inativos, ou seja, de misturas racêmicas, será sempre a metade. Ó, nós conseguimos 4 isômeros ópticos ativos, usando a expressão. Com a metade de 4, 2. Então, nós vamos ter 2 isômeros ópticos inativos, ou seja, 2 misturas racêmicas, que vai ser a combinação do D1 com L1 e a combinação do D2 com o L2. Mais uma vez, qualquer combinação diferente, certo? Vai ter atividade óptica, só que com ângulos diferentes. São os diastereoisômeros. Show? Agora, com 3 carbonos quirais. Qual é a quantidade de isômeros ópticos ativos? Qual é a quantidade de isômeros ópticos inativos? Então, 3 carbonos quirais. Aí você pode estar agora até se perguntando, mas Alex, são possíveis mais carbonos? Sim. Se você pensar em uma proteína que pode apresentar milhares de carbonos, então ali nós vamos ter milhares de carbonos quirais, uma grande quantidade de carbonos quirais. Então, sim, são possíveis 4, 5, N quantidade de carbonos quirais. Como determinamos a quantidade de isômeros ópticos ativos? 12 elevado a N. Nesse caso, N vale 3, ok? Então, 2 elevado à terceira potência, 2 elevado ao cubo, é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, nós temos 8 isômeros ópticos ativos, que vão ser 4 destrógenos, 4 levógenos. Show? E de inativos, a metade. 2 elevado a N dividido por 2, a metade. Com a metade de 8, turma, 4. Então, nós vamos ter 4 misturas racêmicas, certo? Aqui está a combinação, beleza? Agora, nós podemos ter carbonos assimétricos iguais, ou seja, carbonos com 4 ligantes diferentes, só que os ligantes de um vai ser igual aos ligantes do outro carbono quiral, certo? No caso aqui, é o ácido tartárico. É uma substância orgânica que apresenta 2 carbonos quirais iguais, certo? Nesse caso, nós vamos ter, olha só, vamos ter um distrógeno. No caso do ácido tartárico, né, cada carbono ele vai desviar a luz com um ângulo de 6 graus,
6 graus. Então, nós podemos ter os dois carbonos desviando para a direita, vai dar um ângulo de 12 graus, né? Positivo, quer dizer, para a direita, destrógeno. E podemos ter os dois carbonos desviando para a esquerda, olha só na tela. Então, vai dar um resultado de menos 12, né? Um levógeno, certo? Então, um destrógeno, um levógeno. A mistura desse destrógeno e levógeno em quantidades iguais vai nos dar a mistura racêmica, né? Agora, nós podemos ter um dos isômeros desviando para a direita e o outro carbono desviando para a esquerda. Então, qual vai ser o resultado? Zero. Então, não vai ter desvio. Esse isômero, que é por compensação interna, ou seja, internamente, um carbono anula o desvio do outro carbono, é o composto meso ou mesomérico. Então, com dois carbonos assimétricos iguais, o ácido tartárico, é possível dois isômeros ópticos ativos, destrógeno e levógeno, e dois isômeros ópticos inativos, onde um é por compensação externa, que é a mistura racêmica, porque um isômero, né, vai anular o desvio do outro, e o outro por compensação interna, que é o composto mesomérico. Show, turma? Agora, algumas questões para a gente poder fechar a isomeria óptica. Então, na busca de uma forma ecologicamente correta para o controle de insetos, é necessário o isolamento de vários produtos naturais, provenientes dos próprios insetos ou de plantas. O 1-metil-2-ciclo-hexenol é um feromônio natural isolado do Dendrocnocus pseudotsugae. Ok, turma? Beleza. Aqui está a estrutura, né, isolada, é o 1-metil-2-ciclo-hexenol. E a pergunta é, as duas estruturas mostradas representam o quê? Turma, olha só. A questão até nos traz um tipo de espelho, né, a representação de um espelho. Então, isso quer dizer que as duas estruturas são imagens especulares, né? Uma é a imagem no espelho da outra. E quando nós temos imagens especulares, turma, nós temos um par de isômeros ópticos. Porque isômeros ópticos, eles são imagens especulares, um do outro. E dessa forma, eles não são sobreponíveis. Uma segunda questão, o arranjo dos ligantes ao redor do átomo de carbono é tetraédrico. Esse é um trecho que foi dito por Van Hoff, em 1874. Dos carbonos numerados na molécula representada, qual deles corresponde a um carbono assimétrico? Então, nós temos aqui numerado 5 carbonos. Qual deles apresenta 4 ligantes diferentes? E nós podemos destacar, como resposta correta, o carbono 3, a letra C. Porque o carbono 3, se você observar aqui, quem são os ligantes dele? Hidrogênio, metil, todo esse grupo amino, mais essa outra estrutura que apresenta um anel aromático. Então, o carbono 3 é o carbono que apresenta 4 ligantes diferentes. Então, ele é o carbono assimétrico. Show de bola? Mais uma questão, o ácido lático, já até comentamos sobre ele ao longo da explicação, encontrado no leite azedo, apresenta 2 isômeros ópticos, sabendo-se que o ácido lático, D-lático, desvia o plano da luz polarizada 3,8 graus, e com ali apareceu D, quer dizer que ele desvia para a direita, né? No sentido horário, positivo, os desvios angulares provocados pelo L-lático e pela mistura racêmica são, respectivamente, o L-lático que vai desviar para a esquerda, sinal negativo, e a mistura racêmica, como foi explicada, ela é opticamente inativa, ou seja, ela não desvia a luz. Se não desvia a luz, então nós vamos ter um ângulo de 0 graus, beleza? Isomeria óptica só vai acontecer na presença de pelo menos um carbono assimétrico, que é aquele carbono que vai apresentar
4 ligandes diferentes. E aí eu vou ter uma substância que vai desviar para a direita de estrógeno, para a esquerda levógeno. Eles são ativos e a mistura deles em partes iguais vai gerar a mistura racêmica. Ok, turma? Show, né? Obrigado e até a próxima.